A Arquitetura da Influência Humana, uma análise exaustiva e contextualizada de como fazer amigos e influenciar pessoas. Introdução: O Cisne Negro da Literatura de Autoajuda e o Contexto da Grande Depressão. A obra seminal de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, título original, How to Influence and Influence People, publicada em 1936, não deve ser compreendida meramente como um manual de etiqueta social ou um compêndio de técnicas de vendas. Para capturar a essência desta obra para uma análise em áudio profunda e atemporal, é imperativo situá-la como um fenômeno sociológico e psicológico nascido da crise. O livro emergiu durante a Grande Depressão, um período de devastação econômica onde a dignidade humana estava tão erodida quanto as contas bancárias. Neste cenário de desesperança, Carnegie ofereceu algo revolucionário, a ideia de que o indivíduo, independentemente de sua posição social ou educação formal, possuía agência sobre seu destino através do domínio das relações humanas. O livro é considerado um cisne negro no mercado editorial, um evento imprevisível e de enorme impacto. Carnegie não escreveu o livro em isolamento acadêmico, ele o desenvolveu em um laboratório vivo, suas aulas noturnas para adultos na YMCA, Associação Cristã de Moços, em Nova York. Durante anos, ele testou princípios, ouviu relatos de engenheiros, vendedores e donas de casa, refinando o que funcionava e descartando o que era apenas teoria. A biografia do próprio autor é fundamental para a narrativa. Nascido na pobreza rural do Missouri, Carnegie cavalgava para a faculdade e trabalhou como vendedor viajante de bacon, sabão e banha antes de encontrar sua vocação no ensino da oratória. Ele compreendeu, através da dura realidade do comércio e do ensino, que o sucesso financeiro em campos técnicos, como a engenharia, deve-se aproximadamente 15% ao conhecimento técnico e 85% à habilidade em engenharia humana, à personalidade e à capacidade de liderar pessoas. Esta análise estrutural disseca a obra em suas 4 partes fundamentais, integrando anedotas históricas ricas, validação psicológica moderna e críticas filosóficas, fornecendo um roteiro exaustivo para a compreensão da mecânica da influência. Parte 1: Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. A primeira seção da obra de Carnegie desafia o instinto humano mais básico diante do conflito ou do erro alheio, o desejo de criticar. A premissa central é que a crítica é fútil porque coloca o indivíduo na defensiva e geralmente o faz lutar para justificar a si mesmo. O princípio da futilidade da crítica: não critique, não condene, não reclame. Para ilustrar a ineficácia da crítica, Carnegie não recorre a trivialidades, mas a casos extremos de psicologia criminal. Ele narra a história de Tulgun Crowley, um assassino de policiais sitiado por 150 oficiais em Nova York. Enquanto as balas choviam sobre seu esconderijo e o gás lacrimogênio preenchia o ambiente, Crowley escreveu uma carta empapada de sangue endereçada a quem possa interessar. Nela, ele não expressava remorso, mas autocomiseração: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas um coração bondoso, um coração que não faria mal a ninguém. A análise aqui é profunda. Se criminosos notórios como Crowley, Al Capone e Dutch Schultz se viam como benfeitores públicos incompreendidos, o que se pode esperar do cidadão comum? A crítica é perigosa porque fere o orgulho precioso da pessoa, ataca seu senso de importância e desperta ressentimento, sem provocar mudança comportamental duradoura. Estudo de caso histórico: a carta não enviada de Lincoln. Para a narrativa em áudio, o exemplo mais visceral e dramático apresentado por Carnegie é o de Abraham Lincoln após a Batalha de Gettysburg. Este episódio encapsula a disciplina emocional necessária para a liderança. O general Robert E. Lee estava em retirada, encurralado por um rio Potomac transbordado. Lincoln viu a oportunidade de ouro para atacar, destruir o exército confederado e encerrar a guerra civil. Ele ordenou que o general George Meade atacasse imediatamente. Meade, no entanto, hesitou. Ele convocou conselhos de guerra, procrastinou e, eventualmente, as águas baixaram e Lee escapou. Lincoln foi consumido pela fúria e decepção. Em um momento de angústia, ele sentou-se e escreveu uma carta a Meade. O conteúdo era devastador. Não creio que o senhor aprecie a magnitude da desgraça que envolve a fuga de Lee.
Ele estava ao seu fácil alcance, e ter avançado sobre ele teria, em conexão com nossos outros sucessos recentes, encerrado a guerra. Como está, a guerra será prolongada indefinidamente. Se o senhor não pôde atacar Lei com segurança na segunda-feira passada, como pode fazê-lo agora ao sul do rio? Seria irracional esperar, e eu não espero, que o senhor possa agora realizar muito. Sua oportunidade de ouro se foi, e estou imensamente angustiado por causa disso. No entanto, Lincoln nunca enviou a carta. Ela foi encontrada entre seus papéis após sua morte, com a anotação, para o general Meade, nunca enviada ou assinada. Carnegie especula sobre o pensamento de Lincoln. Ele sabia que a carta aliviaria seus próprios sentimentos, mas destruiria a confiança de Meade, geraria uma inimizade vitalícia e possivelmente forçaria a renúncia de um general competente. Lincoln aprendeu, através de experiências dolorosas na juventude, onde suas críticas públicas quase o levaram a um duelo de espadas, que a crítica acerba retorna para ferir o crítico. Conexão científica. Carnegie baseia-se intuitivamente nos princípios que Boas Festas Skinner, o famoso psicólogo comportamental, viria a solidificar. O reforço positivo é infinitamente mais eficaz para a aprendizagem e retenção do que a punição. A crítica gera uma reação defensiva, muitas vezes bloqueando a capacidade cognitiva de aprender com o erro. O desejo de importância, apreciação honesta e sincera. O segundo princípio aborda o que Carnegie identifica como o impulso mais profundo da natureza humana, o desejo de ser importante. Diferente das necessidades biológicas de sobrevivência, comida, sono, este desejo é o que impulsiona a civilização. É o que faz as pessoas usarem as últimas modas, dirigirem carros de luxo e falarem sobre seus filhos brilhantes. Carnegie distingue, com precisão cirúrgica, a diferença entre apreciação e bajulação. A bajulação é descrita como dinheiro falso, insincera, egoísta e, em última análise, destrutiva. A apreciação, por outro lado, é específica e desinteressada. A filosofia de Charles Schwab. Um dos exemplos centrais é Charles Schwab, escolhido por Andrew Carnegie para presidir a US Steel não por seu conhecimento técnico sobre aço, mas por sua habilidade de lidar com pessoas. Schwab recebia um salário astronômico de $1 milhão por ano, na década de 1920, e atribuía seu sucesso a uma regra simples: considero minha capacidade de despertar entusiasmo entre meus homens o maior ativo que possuo. Nunca critico ninguém. Acredito em dar incentivo ao trabalho. Sou ansioso para elogiar, mas relutante em encontrar falhas. A frase-chave para os ouvintes é: seja caloroso na sua aprovação e pródigo no seu elogio e arte in your approbation and lavish in your praise. A mecânica da motivação, despertar um desejo ardente. O terceiro princípio lida com a motivação. Carnegie utiliza a metáfora da pescaria: por mais que alguém adore morangos com creme, não se isca um anzol com isso. Isca-se com uma minhoca, porque é isso que o peixe deseja. A parábola de Emerson e o bezerro. Carnegie narra uma cena doméstica envolvendo o filósofo Ralph Waldo Emerson e seu filho tentando, em vão, empurrar um bezerro para dentro do celeiro. Emerson empurrava, o filho puxava, e o bezerro, aterrorizado, fincava as patas no chão. Uma empregada irlandesa observou a cena, aproximou-se e, entendendo o que o bezerro queria, não o que os filósofos queriam, colocou o dedo na boca do animal para que ele sugasse, conduzindo-o gentilmente para dentro. Esta anedota simples ilustra o princípio fundamental da persuasão moderna: falar em termos dos interesses do outro. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Esta seção transita da gestão de conflitos para a construção proativa de rapport e capital social. 1. Interesse genuíno, a lição do melhor amigo do homem. Você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que as outras pessoas se interessem por você. Carnegie aponta o cão como o único animal que não precisa trabalhar para viver, ele vive oferecendo amor e interesse genuíno ao seu dono. O caso do mágico Howard Thurston, diferente de muitos artistas que viam o público com desdém os otários, o famoso mágico Howard Thurston meditava antes de entrar no palco, repetindo para si mesmo: eu amo meu público.
Sou grato por eles estarem aqui. Essa atitude interna genuína transparecia em sua performance, criando uma conexão magnética. 2. O valor de um sorriso. Carnegie argumenta que a expressão que se traz no rosto é mais importante do que as roupas que se veste. Um sorriso diz: eu gosto de você. Você me faz feliz. Ele cita o efeito biológico de sorrir, ações e sentimentos caminham juntos. Ao sorrir voluntariamente, tende-se a induzir o sentimento de alegria correspondente. A história do reclamão convertido. Carnegie relata o caso de um homem que, por anos, nunca sorria para a esposa ou colegas. Ao aceitar o desafio de sorrir por uma semana, ele transformou a atmosfera de sua casa e de seu escritório, alcançando mais sucesso social e felicidade em 2 meses do que em toda a vida anterior. Este princípio é validado pela psicologia moderna através da hipótese do feedback facial. 3. A importância dos nomes, o som mais doce. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e importante de qualquer idioma. Carnegie detalha a técnica de Jim Farley, o gerente de campanha de Franklin D. Roosevelt, que possuía a habilidade de lembrar os nomes de 50.000 pessoas, incluindo detalhes sobre suas famílias. Essa capacidade de validar a identidade do outro foi um pilar da máquina política de Roosevelt. A estratégia de negócios de Andrew Carnegie. O magnata do aço Andrew Carnegie desejava vender trilhos para a Pennsylvania Railroad. Ele construiu uma nova usina siderúrgica maciça em Pittsburgh e a batizou de Edgarton Steel Works, o nome do presidente da ferrovia rival. Encantado com a homenagem, Edgarton comprou os trilhos de Carnegie. 4. A arte de ouvir, a válvula de segurança. Ouvir não é apenas silêncio, é engajamento ativo. Carnegie narra a história de um cliente furioso que foi até a companhia telefônica pronto para brigar. O mediador da empresa apenas ouviu, dizendo sim e deixando o cliente desabafar por 3 horas ao longo de várias visitas. O cliente, tendo exaurido seu veneno e sentindo-se importante, retirou todas as queixas. Carnegie chama isso de válvula de segurança. O efeito Freud, ele menciona Sigmund Freud, cuja escuta era descrita como sondadora da alma. A atenção exclusiva e focada que Freud oferecia fazia com que o interlocutor se sentisse a pessoa mais interessante do mundo. 5. Falar sobre os interesses alheios. Theodore Roosevelt, antes de receber um convidado, estudava até tarde da noite sobre o assunto de interesse daquele visitante. Ele sabia que o caminho real para o coração de uma pessoa é falar sobre as coisas que ela mais valoriza. 6. Fazer o outro sentir-se importante. Carnegie aplica a regra de ouro, tratar os outros como gostaria de ser tratado, a necessidade psicológica de importância. Ele conta sobre um funcionário dos Correios entediado. Carnegie decidiu transformar o dia daquele homem e perguntou a si mesmo: o que há nele que eu possa admirar honestamente? Ele comentou sobre o cabelo do funcionário. O homem iluminou-se. Carnegie não ganhou nada material, mas saiu com a satisfação de ter adicionado valor à vida de outro ser humano. Parte 3: Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Esta sessão é crucial para negociações e gestão de conflitos, oferecendo táticas contraintuitivas mais altamente eficazes. 1. Evitando a discussão. A única maneira de tirar o melhor proveito de uma discussão é evitá-la. Carnegie postula que discussões são inerentemente perdidas. Se você perde, você perde. Se você ganha, você perde, porque feriu o orgulho do oponente e gerou ressentimento. Um homem convencido contra a sua vontade conserva a mesma opinião. 2. O perigo de dizer você está errado. Dizer diretamente a alguém que ele está errado é um golpe na inteligência e no autorrespeito da pessoa. Carnegie sugere a abordagem socrática ou o método de Benjamin Franklin: posso estar errado. Frequentemente estou. Vamos examinar os fatos. Essa humildade desarma o oponente. O caso das cortinas. Carnegie conta que pagou caro por cortinas. Um amigo visitou-o e disse: você foi enganado. Carnegie defendeu a compra, defendendo seu ego. Outro amigo veio e elogiou as cortinas, lamentando não poder pagar tal luxo.
Carnegie imediatamente admitiu: para dizer a verdade, paguei caro demais. Quando atacado, defendeu-se quando tratado com respeito, admitiu a falha. 3. Admitir o erro rapidamente. Se você estiver errado, admita-o rápida e enfaticamente. Essa técnica rouba o trovão do crítico. O policial no parque, Carnegie passeava com seu cachorro sem coleira e foi repreendido por um policial. Dias depois, foi pego novamente. Antes que o policial pudesse falar, Carnegie lançou-se em uma autocrítica severa, repetindo as palavras do oficial. O policial, querendo sentir sua própria importância e magnanimidade, acabou defendendo Carnegie e deixando-o ir apenas com o aviso. 4. A gota de mel, começar de forma amigável. Uma gota de mel apanha mais moscas do que um galão de fel. Uma abordagem hostil convida a uma defesa hostil. Rockefeller e a greve de Ludlow, este é um dos exemplos históricos mais potentes do livro. Durante uma das greves mais violentas da história americana nas minas da Colorado Fuel and Iron Company, onde operários foram mortos, o massacre de Ludlow, o ódio contra a família Rockefeller era palpável. John D. Rockefeller Jr. foi até o local. Ele não falou sobre economia ou lei. Ele reuniu os mineiros, dançou com suas esposas e começou seu discurso dizendo: "Este é um dia vermelho na minha vida. É a primeira vez que tenho o privilégio de encontrar os representantes dos empregados desta grande empresa. E eu estou orgulhoso de estar aqui." Ele falou como um amigo, não como um patrão distante. O resultado foi a pacificação de uma situação explosiva sem mais derramamento de sangue. 5. O segredo de Sócrates, o sim, sim. Carnegie aconselha começar uma conversa enfatizando os pontos de concordância para fazer a outra pessoa dizer sim imediatamente. Uma vez que alguém diz não, seu orgulho exige que ele permaneça consistente. Obter concordâncias pequenas no início reduz a resistência para a proposta principal. O vendedor de motores e a temperatura, um cliente queria devolver um motor elétrico alegando que lhe esquentava demais, queimaria a mão. O vendedor sabia que o motor operava dentro dos padrões. Em vez de discutir, ele perguntou: a temperatura da sala é 75 graus? Sim. O motor roda 72 graus acima da temperatura ambiente? Sim. Então o total é 147 graus. Se você colocar a mão em água a 147 graus, não queimaria? Sim. O cliente teve que concordar que estava errado sem nunca ter sido contradito diretamente. 6. A válvula de escape, deixar o outro falar. Na gestão de reclamações, deixar o outro falar até se esgotar é fundamental. O reclamante está, muitas vezes, expandindo seu ego ao ventilar queixas. O caso da Pennsylvania Electric Company, um representante, Sr. Webb, visitou uma fazendeira rica que recusava eletricidade e odiava a empresa. Ela abriu a porta para gritar com ele. Webb viu galinhas de raça e mudou o assunto. Sra. Druckenbrod, eu não vim vender eletricidade. Vim comprar ovos. Vi suas galinhas Dominique são as mais belas que já vi. A mulher, desarmada e lisonjeada em sua expertise, conversou por horas, mostrou o galinheiro e, eventualmente, perguntou se a eletricidade ajudaria na produção de ovos. Ela comprou o serviço sem que o Webb tivesse que vender. 7. Apropriação de ideias. Temos muito mais fé nas ideias que descobrimos por nós mesmos do que naquelas que nos são servidas numa bandeja de prata. A técnica do Coronel House, Edward M. House, conselheiro íntimo do presidente Woodrow Wilson, utilizava essa técnica magistralmente. Ele plantava uma semente de ideia na mente de Wilson durante uma conversa casual. Dias depois, Wilson propunha a ideia como se fosse sua. House nunca o corrigia, ele queria resultados, não crédito. Ele deixava o presidente acreditar que a ideia era dele. 8. A fórmula mágica, empatia. Eu não o condeno nem um pouco por sentir-se como se sente. Se eu fosse você, sentir-me-ia exatamente como você. Esta frase para discussões elimina a má vontade e cria boa vontade, pois é 100% verdadeira. Dadas as mesmas condições biológicas e ambientais, você seria a outra pessoa. 9. Apelar para motivos nobres.
Carnegie sugere que todos gostam de se ver como honestos e justos. O caso do aluguel: um inquilino ameaçou quebrar um contrato de aluguel. O senhorio não citou a lei. Ele apelou para a autoimagem do inquilino: eu tenho observado você e acredito que é um homem de palavra. Pense por alguns dias. Se ainda quiser sair, eu aceitarei, admitindo que me enganei sobre sua integridade. O inquilino, querendo manter sua autoimagem de homem honrado, decidiu ficar. 10. Dramatizar as ideias. Em um mundo de estímulos visuais, declarar a verdade não basta. É preciso torná-la vívida. Carnegie cita um vendedor da NCR, National Cash Register, que, ao ver um merceeiro perdendo dinheiro com filas, jogou um punhado de moedas no chão. O som do dinheiro caindo e a imagem visual capturaram a atenção do cliente instantaneamente para a perda de lucro. 11. O desafio: a história do giz de Schwab. Quando nada mais funciona, lance um desafio. A narrativa dos 6, Charles Schwab visitou uma usina que não cumpria as cotas. O gerente estava desesperado. Schwab perguntou quantas corridas turnos de fundição o turno do dia havia feito. A resposta foi 6. Sem dizer uma palavra, Schwab pegou um pedaço de giz e escreveu um enorme número 6 no chão da fábrica. Quando o turno da noite chegou, viram o número e perguntaram o significado. O chefão esteve aqui e marcou quanto dia produziu. O turno da noite, ferido em seu orgulho competitivo, trabalhou furiosamente e, na manhã seguinte, apagou o 6 e escreveu um enorme 7. O turno do dia viu o 7 e, não querendo ser superado, entregou um 10. A usina tornou-se a mais produtiva da empresa apenas pelo espírito de jogo e maestria. Parte 4. Seja um líder, mudando pessoas sem ofensa. Esta seção é o guia definitivo para feedback corretivo. 1. Elogio antes da crítica. Assim como o dentista aplica novocaína antes de usar a broca, o líder deve elogiar antes de criticar. Isso amortece a dor e abre a mente para a correção. 2. Crítica indireta: a história do fumo. Carnegie aconselha substituir o mais pelo é. Em vez de bom trabalho, mais, use bom trabalho, e se continuarmos assim. Charles Schwab e os charutos. Schwab passeava pela fábrica e viu funcionários fumando logo abaixo de uma placa de proibido fumar. Um gerente comum teria apontado para a placa e gritado. Schwab caminhou até eles, ofereceu a cada um charuto e disse: eu apreciaria muito, rapazes, se vocês fumassem estes lá fora. Ele não apenas evitou a repreensão, como lhes deu um presente e os fez sentirem-se importantes. Eles sabiam que tinham errado, mas admiraram Schwab por sua classe. 3. Falar dos próprios erros. É muito mais fácil ouvir uma lista de falhas se o crítico começar admitindo humildemente que ele também está longe da perfeição. 4. Fazer perguntas em vez de dar ordens. Owen de Jong, industrial famoso, raramente dava ordens diretas. Ele dizia: você poderia considerar isso? Ou você acha que isso funcionaria? Isso dá ao subordinado a coparticipação na decisão e salva seu orgulho. 5. Permitir que o outro salve as aparências. Destruir a dignidade de um homem é um crime, mesmo que se tenha razão. O caso Steinmetz na General Electric, a GE enfrentava um problema delicado. Charles Steinmetz, um gênio da eletricidade, o mago de Schenectady, era um fracasso como chefe do departamento de cálculos. A empresa não podia se dar ao luxo de ofendê-lo, pois ele era indispensável tecnicamente. Em vez de demiti-lo ou rebaixá-lo publicamente, criaram um novo título exclusivo para ele, engenheiro consultor da General Electric. Steinmetz ficou feliz com o prestígio, e a empresa resolveu o problema de gestão sem criar ressentimento, permitindo que ele salvasse as aparências. 6. Elogiar o menor progresso. Baseado na psicologia comportamental, reforçar a menor melhoria incentiva o esforço contínuo. As capacidades fenecem sob a crítica, velas florescem sob o encorajamento. 7. Atribuir uma boa reputação. Se você quer melhorar uma pessoa em certo aspecto, haja como se ela já possuísse essa virtude. Shakespeare disse: assuma uma virtude se não a tiver.
Ao dar a alguém uma reputação a zelar, ela fará esforços prodigiosos para não desapontar essa expectativa. Efeito Pigmalião. Aprofundamento emocional, a análise de O Pai Esquece. Para a análise em áudio, é essencial dedicar um segmento especial ao texto Fater Forgets O Pai Esquece, de W. Livingstone Larned, que Carnegie reproduz na íntegra. Este texto atua como a âncora emocional do livro. A narrativa: o texto é uma confissão íntima de um pai ao lado da cama de seu filho adormecido. Ele é tomado pelo remorso. Ele percebe que passou o dia sendo ríspido, repreendeu o menino por não se lavar direito, por não limpar os sapatos, por deixar cair comida. Ele lembra que o menino, mesmo após ser repreendido, entrou timidamente no escritório e deu-lhe um beijo de boa noite impulsivo. O pai percebe que estava medindo o filho pela régua dos seus próprios anos. Ele promete, ali no escuro, ser um pai de verdade dali em diante: vou rir quando você rir e sofrer quando você sofrer. Vou morder minha língua quando palavras impacientes vierem. Lição para o ouvinte: esta história ressoa universalmente porque expõe o hábito de encontrar falhas. Ela ilustra que a crítica muitas vezes nasce das expectativas irreais do crítico, não das falhas do sujeito. Incluir a leitura dramática deste trecho é vital para humanizar os princípios técnicos do livro. Validação científica e relevância moderna, 2024 a 2025. Embora escrito em 1936, a psicologia moderna e a neurociência vindicaram amplamente as intuições de Carnegie. A validação científica destes conceitos pode ser observada em diversas áreas. O princípio de Carnegie de despertar um desejo ardente encontra forte respaldo na teoria da autodeterminação, SDT. Esta teoria moderna postula que a motivação sustentável advém da autonomia, da competência e do relacionamento, e não de coerção externa. Da mesma forma, a técnica de obter o sim imediatamente é explicada pelo conceito de consistência e compromisso de Robert Cialdini, que demonstra que ao concordar com pequenos passos iniciais, criamos uma pressão interna psicológica para manter a consistência com esse sim inicial. No que tange à gestão de conflitos, o conselho não critique é validado pela neurociência da ameaça social. Estudos mostram que a crítica ativa a amígdala e o córtex cingulado anterior, áreas associadas à dor social e física o que efetivamente desliga o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e aprendizado. Já a estratégia de dar uma boa reputação para alguém viver à altura é um exemplo clássico do efeito Pigmalião, onde expectativas elevadas comprovadamente levam a um aumento de desempenho, enquanto expectativas baixas, efeito Golem, levam ao fracasso. Por fim, a instrução para ser pródigo nos elogios reflete o que hoje conhecemos como a proporção de Losada, que sugere que equipes de alta performance mantenham uma proporção de aproximadamente 5 elogios para cada crítica feita. Líderes modernos e o legado de Carnegie. O livro continua sendo uma referência para a elite corporativa. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, mantém apenas um diploma pendurado em seu escritório, o certificado de conclusão do curso Dale Carnegie. Ele afirma que o curso mudou sua vida mais do que seus diplomas universitários. Satya Nadella, CEO da Microsoft, Nadella transformou a cultura tóxica da Microsoft de sabe tudo no 8 para aprende tudo ler Nichao. Sua liderança é baseada na empatia e na comunicação não violenta, princípios que espelham diretamente os ensinamentos de Carnegie sobre ver o mundo sob a ótica do outro. Crítica filosófica e ética, influência ou manipulação? Uma análise honesta deve abordar a crítica mais comum à obra. O escritor satírico Sinclair Lewis zombou dos métodos de Carnegie, descrevendo-os como ensinar as pessoas a sorrir e acenar apenas para arrancar coisas dos outros. A crítica sugere que o livro promove uma sociopatia leve, onde as relações humanas são transacionais. A defesa da intencionalidade, o relatório conclui que a diferença entre manipulação e influência reside na intenção e na sinceridade. Manipulação, usar técnicas para enganar alguém a agir contra seus próprios interesses em benefício do manipulador. Influência, Carnegie, alinhar os próprios objetivos aos interesses do outro para benefício mútuo. Carnegie é explícito e repetitivo sobre isso: os princípios ensinados neste livro funcionarão apenas quando vierem do coração.
Não estou defendendo um saco de truques. Estou falando de um novo modo de vida. A neurociência apoia isso. Microexpressões e tons de voz frequentemente traem a insinceridade. Portanto, para que as técnicas funcionem, o indivíduo deve realmente cultivar interesse e apreço pelos outros. O livro, portanto, não é um manual de falsidade, mas um convite à reestruturação do caráter para se tornar mais pró-social. Conclusão: o manual atemporal. Para os ouvintes da análise em áudio, a conclusão deve ser clara: Como fazer amigos e influenciar pessoas é um tratado sobre a supressão do ego em favor do bem coletivo. Ele exige uma manobra psicológica difícil, sair da própria bolha solipsista e habitar genuinamente a perspectiva do outro. Seja Charles Schwab escrevendo um 6 no chão de uma fábrica, Lincoln guardando uma carta furiosa na gaveta, ou um pai ajoelhado em arrependimento, a lição permanece: para influenciar, deve-se primeiro compreender, apreciar e tratar o próximo com a dignidade que todo ser humano, biologicamente e psicologicamente, anseia desesperadamente.